Esse vídeo é para provar que os crentes dessas placas que se diz igreja, não leem a Bíblia, e nem conhecem a Deus. E ainda são enganados pelos pastores, então vamos provar que esses crentes de denominações, não conhecem a Bíblia. Primeiro teste para os que se dizem crentes. Aonde está escrito que Jesus mandou fundar religião, ou denominações como igreja? Pense bem, não podemos tirar, nem acrescentar o que está escrito. Se não encontrar na Bíblia, então isso é heresia e doutrina de homens. Se você não sabe, só existe uma religião, e só uma obra de Deus na Bíblia. A religião que está escrita na Bíblia é em Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Se você tem outra religião além dessa, então isso é heresia e doutrina de homens. E também só existe uma obra de Deus escrita na Bíblia, está em João capítulo 6 versículo 29, Jesus respondeu, e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Será que existe outra obra de Deus além dessa? Pode procurar na Bíblia toda, não existe. Se a obra que você faz é além do que está escrito, então isso é heresia e doutrina de homens. A Bíblia diz que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. É só crer em Jesus que você estará fazendo a obra de Deus. E também aonde está escrito que a igreja é uma placa de denominação, e igreja não é placa, muito menos denominação, e nem templo. Igreja é o corpo de Cristo, homens e mulheres, e não placa. Outra palavra que eu desafio os crentes a me provarem na Bíblia, é o dízimo em dinheiro. Aonde está escrito que o dízimo foi pago em dinheiro? A maior heresia desses crentes, é pagar o dízimo em dinheiro, isso é heresia e doutrina de homens. E quero um versículo na Bíblia do dízimo em dinheiro, se não encontrarem então isso é heresia e doutrina de homens. Outra heresia é tratar, e dar sustento ao pastor. Aonde está escrito que o pastor tem que receber salário? Se o apóstolo Paulo disse que aquele que cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 5, o apóstolo Paulo diz que nós temos que apartar, desses que querem ganho. E também, segundo a Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10, que diz, porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se o seu pastor não trabalha, como é que ele come? Não podemos inventar que ele trabalha na obra de Deus, porque o que eles fazem não é obra de Deus. Na Bíblia a obra de Deus é crer em Jesus. E nada mais. Que vergonha para esses crentes, que dizem ser de Deus mas não conhecem nem a sua palavra. Eu estou desafiando a me provarem na Bíblia essas questões. Se não me provarem, então eu tenho prova que vocês não são de Deus, e nem conhecem a Bíblia.